Estamos a, eu acredito, uma semana da cerimônia do Oscar e temos um representante japonês, um representante dos animes na disputa por melhor animação. E em breve a gente vai poder ver esse filme perdendo para Aranhaverso, mas antes da gente ver a iminente derrota de Mirai, vamos comentar um pouquinho de por que esse filme está sendo indicado e por que, obviamente, ele vai perder. Vocês já ouviram muitas vezes eu falar isso, mas eu vou tentar ser breve nessa review e no fim eu ainda vou fazer breves comentários do que eu acredito, do que eu penso sobre essas questões de Oscar. Não é nada tão revelador e nada que vocês não saibam também, mas eu tenho que tocar nesse assunto, até porque o vídeo existe por isso, e eu só assisti esse filme por causa disso, na real. Então vamos lá, vamos falar um pouco de Mirai, obra de Mamoru Hosoda, que é outro diretor que tá aí trabalhando e fazendo coisas legais e não sendo tão comentado assim. Porque se não é Miyazaki ou hoje Makoto Shinkai, tá ali num limbo de, bom, na verdade eu gosto também, sabe? Sempre tem aquele que vai levantar a mão e falar, não, mas eu gosto muito desse filme, desse cara, né? Mas ele tá aí, ele tá fazendo coisas legais. Eu assisti pouco Mamoru Hosoda. Na verdade, esse é o meu terceiro filme de Mamoru Hosoda, se eu não contar o Digimon. Mas o Digimon eu vi a versão americana, que eu acho que eles ligam dois filmes, enfim. Eu vi só o Summer Wars, que é basicamente o filme do Digimon, e o Crianças Lobo. Eu acho que os dois tem na Netflix. Se vocês quiserem assistir, eu recomendo ambos. Mais o Crianças Lobo. Esse filme tem bastante a ver com Crianças Lobo. Ele é menos fantasioso. Ele é nessa veia de, assim como Crianças Lobo, ele é uma história muito pé no chão, muito real, que tem um elemento fantástico. E esse elemento fantástico é importante pra ideia da coisa, mas não tira de você a sensação de que o filme é humano e real e identificável, né? Qual é a ideia de Mirai? O nome do filme originalmente, inclusive, é Mirai no Mirai. Mirai é o nome da irmãzinha do personagem principal. Mirai significa futuro. O nome do filme no original é Mirai do futuro. Mirai no Mirai. Isso é um detalhezinho legal que faz parte da trama da história. Qual é a história? Tem esse menino chamado Kun. Ele é o filho único até a mãe ficar grávida. O menino acho que deve ter uns 3 anos. A gente abre o filme com ele aguardando na janela a chegada da mãe com o bebê do hospital, a irmãzinha dele, a Mirai. E a gente acompanha o primeiro ato inteiro do processo dele achando o máximo ter a irmã, pra ele perceber que agora ele não é mais o centro das atenções e ficar com muito ciúme e acontecer o que é muito comum de filho caçula, que é filho mais velho, na verdade, né? Que é ficar com ciúme do irmão caçula. E nisso ele acaba percebendo que no meio da casa, onde tem um átrio, seria isso o nome? Uma clareira, que tem uma árvore que foi mantida ali, aquele lugar é um lugar meio mágico, onde ele tem uma relação com toda a família dele. E ele consegue conversar com a irmã dele do futuro, a Mirai do futuro, a Mirai no Mirai. E ele começa, a criancinha de 3 anos começa a ter vários pontos de vista diferentes, né? Um processo de quase amadurecimento, não amadurecimento total, e isso é importante porque ele é uma criança de 3 anos, ele não vai passar por um processo completo e sair disso com 20 anos de idade, uma pessoa madura e correta. Ele só tem 3 anos. Ele vai aprender o que uma criança de 3 anos consegue aprender. Mas é um processo de amadurecimento dele e de entender outros pontos de vista. Mirai é um filme episódico. Esse não é o problema de Mirai. Eu vou começar falando um problema que eu tenho com esse filme, mas depois é mais as partes legais, então fique aqui comigo. Ele é um filme episódico. Não é esse o problema que eu tenho com Mirai. Porque ele pede pra ser episódico, ele tem que ser episódico, porque não tem como você colocar um objetivo final e apenas passos pra se alcançar esse objetivo final. São casos que acontecem com o menino e a partir desses casos ele aprende coisas novas e ele reflete. E eu não vejo problema de ele ser episódico.
Eu fui dar uma revisada no filme e fui dar uma olhada no tempo das coisas. O filme tem 1h30 mais ou menos. E ele me surpreendeu, porque a minha sensação é que o primeiro ato é ao mesmo tempo ótimo e um problema. Porque o primeiro ato eu tinha a sensação de que era muito longo. E porque ele precisa estabelecer uma normalidade, para depois a normalidade ser quebrada, né? Que é quando ele vê o cachorro dele. Porque ele não. A primeira pessoa que ele começa a conversar no lugar mágico da casa não é a irmã, é o cachorro, a forma humana do cachorro dele. E eu fiquei com a sensação, enquanto assisti pela primeira vez, que demora muito pra chegar nesse cachorro. E até chegar no cachorro, a história do primeiro ato já é uma história perfeita, completa. O que é uma coisa ótima. É parecido com aquele começo do Up, sabe? Que você tem um arco completo nos primeiros 10, 15 minutos do filme. A história ali é muito boa, o processo todo ali daquele primeiro ato é muito bom, mas a sensação é que ele era muito grande, porque muita coisa acontece, um espaço muito grande de tempo dentro da história se passa, e muitos processos do personagem principal, do Kun, acontecem até chegar ao segundo ato. Só que ele só tem 15 minutos. Então, foi mais a minha sensação. A minha sensação foi que demorou uma eternidade até chegar o elemento mágico da história, que é a árvore mágica, o jardim mágico lá. E eu também não sei se eu gosto da primeira experiência dele ser com o cachorro. Porque se fosse direto com a irmã do futuro, a irmã já adolescente, que ele começa a conversar com ela, eu fico com a sensação de que a fórmula estaria mais clara. Porque primeiro ele fala com o cachorro, e o cachorro não é exatamente importante até aquele ponto. E aí parece que, bom, então agora é a história dele com o cachorro. Mas aí vem a irmã, e a irmã é de fato importante porque a irmã é catalisadora de muita coisa. Então é a história dele com a irmã, e aí depois vem o resto de outros membros da família que ele conversa em diferentes pontos do tempo. Aí você percebe qual é a fórmula, mas eu tenho uma sensação de que ele não organizou direito os episódios da trama para que você entenda qual é a fórmula de fato do filme. Porque a fórmula de fato do filme é ótima, mas eu realmente fiquei com essa sensação de que ele tropeça até chegar no ponto que ele quer chegar, e você não sabe exatamente o que ele quer fazer, e aí, quando ele chega, as coisas ficam interessantes. Essa talvez seja a maior crítica que eu tenho ao filme. Eu tenho mais uma coisinha que eu preciso chegar lá daqui a pouco. Eu espero chegar, eu sempre esqueço que eu tenho que chegar em certas coisas que eu vou falar. Mas enfim, é isso e mais uma coisinha, porque o resto é realmente um filme muito bacana. Como eu disse, o primeiro ato, ele tem aquele problema pra mim de meio que ser uma história completa por si só, e aí a quebra dessa normalidade parece esquisita quando chega, mas só parece esquisita porque de fato é uma história completa e muito boa por si só. E ela é uma história completa porque a humanidade dos personagens é o ponto forte dessa história. Eu sou o pai, vocês devem saber disso. E vendo aquilo ali, muitas coisas eu consegui me identificar, muitas coisas eu consegui entender de onde vem a lógica. Eu fiquei pensando muito no Augusto enquanto assistia, e no quanto eu tenho sorte, porque o Augusto é a criança mais fácil do mundo. Ele é muito obediente, muito bonzinho, e ele é filho único também. Ele não tem essa questão de ter um irmão mais novo e ele mudar de comportamento com um irmão mais novo. Não aconteceu isso. Então ele é o centro das atenções. Mas mesmo sendo o centro das atenções, ele é muito bonzinho. E essa é uma história de um menino muito, muito chato, esse Kun. O que é perfeito, eu não tô falando que isso é um defeito do filme. Ele precisa ser muito chato, porque precisa ser muito difícil de criar ele. E a outra parte muito importante dessa história são os pais, porque a dificuldade deles de criar o menino é muito humana. Claro, eu tenho o lado do pai, né? E eu também sou o pai que eu não moro com meu filho, eu tenho o meu dia só com meu filho, então com certeza não é a mesma coisa. As minhas dificuldades não são nem perto do nível que acontece no filme, mas tem coisas ali que eu vejo, assim, de você querer cozinhar, mas a criança tá brincando e eu presto atenção nessa panela ou presto atenção nele, e o cara tem 2, ele tem que cuidar de um bebê recém-nascido e tal, ele fica em casa pra fazer isso porque a mulher vai trabalhar, então tem essa questão da família moderna e tudo mais, e do quanto ele ainda não se acostumou com a ideia de ser o pai em casa,
e muitos momentos onde ele é completamente alheio aos filhos, porque ele se perde ali naquela cabeça de engenheiro trabalhando arquiteto, na verdade, trabalhando no computador, e aí ele se concentra demais naquilo e negligencia os filhos porque ele não é perfeito, e esse é um momento de parentabilidade muito ruim dele, que é importante para o filme, porque faz parte da ideia também. E, inclusive, esse tem um dos momentos mais maravilhosos do filme, que é quando tá o Kun, o cachorro Yuko, e a Mirai do futuro tentando pegar uma coisa que tá grudada na calça dele. E é uma cena muito engraçada, eu gosto muito dessa cena. Então, todas as dificuldades da criação do filho e da peculiaridade desse momento em que a criança ficou mais difícil de lidar são muito humanos, assim. O comportamento do Kun, do menino, é muito humano. É um processo muito comum. Então, essa humanidade deles é o ponto forte do filme. E aí a gente tem também a questão da fórmula do filme, que não é só com a Mirai do futuro. O Kun acaba conhecendo muitas pessoas da família dele. Então ele conhece a mãe quando criança, e o bisavô, e aí tem mais uma pessoa que eu não identifiquei quem seria, e eu tô desconfiado que seria ele mesmo. Talvez, eu não sei. Pode ser, ou o pai, adolescente, eu juro que eu fiquei um pouco confuso nessa hora, mas é alguma dessas possibilidades. E cada uma dessas pessoas que ele conhece é uma lição nova. E isso não é um... Isso é um spoiler? É um spoiler. E eu vou ter que fazer uma breve parada pro spoiler aqui e vocês voltam daqui a pouco. Toda a ideia desse filme é uma ideia muito interessante. É uma ideia muito bonita e também é uma ideia muito japonesa. Que é... A parte que eu acho muito bonita é que o menino, através dessas experiências, vê outros pontos de vista e ele consegue entender, e a gente consegue entender através dele, que a vida é muito cíclica. Os problemas e os dilemas que as pessoas têm são meio que passados de geração em geração, e a criança hoje vai ter o mesmo problema ou o mesmo comportamento de uma criança de muito tempo atrás. E mesmo que a mãe não goste do filho bagunçando tudo, quando ela era criança, ela bagunçava tudo também. Então é meio que o Kun aprendendo com outras gerações e também, de certa forma, outras gerações aprendendo com o Kun, que é um ciclo. E os personagens estão sempre mudando e mudando os seus pontos de vista através disso. E isso eu acho muito interessante, que é um dos melhores pontos nesse sentido, é realmente o ponto que ele conhece a própria mãe com a idade dele. E a mãe dele, que é toda organizada e rígida, naquela época era tão rebeldezinha quanto ele, né? Fingia choro pra fazer um pedido de presente que ela queria, que nem ele faz e tal. Então... É legal até pro adulto assistindo, até porque esse filme é bem pouco pra criança, é um filme bem pra adulto. E pra pai, que é uma coisa que eu tenho comigo que eu não quero perder nunca. Eu não quero esquecer que eu já fui criança e já fui adolescente. Pra quando o Augusto for mais criança, que agora ele é mais bebê, né? Eu não lembro quando eu era bebê. Mas eu lembro mais ou menos quando eu era criança, eu lembro mais ou menos quando eu era adolescente. E eu não quero perder essa lembrança e ficar cobrando do Augusto coisas que... eu sei que eu não era assim. Fica jogando na cara dele que ele tinha que ser de tal jeito porque no meu tempo era diferente, quando eu sei que no meu tempo não era tão diferente assim, sabe? Então, esse processo de troca e de aprendizado com diferentes gerações e com pessoas de diferentes idades é uma mensagem muito bonita desse filme. Mas eu também fico pensando que é muito japonês, porque tem uma ideia, não exatamente de tradição, mas tem um pouco pra mim a ideia de que, principalmente quando você pegar pro final, que tem aquela parte que tem ele meio que entra numa literal árvore genealógica, né? A ideia de que o Kun é só uma parte de algo muito mais importante. A família dele é algo gigantesco. A história da família dele é algo muito maior do que ele. Então, o Kun, por ser uma criança de 3 anos de idade, é uma pessoa egoísta, entre aspas.
ele só o que ele pode saber são as necessidades dele. Mas quando ele literalmente entra na árvore genealógica da família dele, ele percebe que ele é só mais um. Ele é parte de uma grande engrenagem. Eu tive essa pequena leitura enquanto eu vi. Eu pensei, caralho, isso é japonês pra caralho, né? Olha só isso aí. Mas pra isso, uma outra coisa devia ter ficado um pouco melhor. E aí eu posso não colocar isso na parte de spoilers. Então vamos voltar pra parte que todo mundo pode ver. Para que certas coisas do final funcionem da maneira como eu falei na parte que você não assistiu, caso você não tenha visto o filme, eu acho que tem certas coisas que o começo do filme tinha que ter estabelecido melhor. E ele tem uma montagem no começo, próxima da montagem do Up também, mas tem uma coisa que eu gostaria que ele estabelecesse um pouco melhor, que é a questão da casa. Porque tem umas amplas... Inclusive tem uma ideia, o que eu falei na parte de spoilers, sobre ser uma pequena parte de algo muito maior. As primeiras tomadas do filme tem muito a cidade panorâmica e um zoom na casa deles. Então, o mundo, a cidade, a casa. A casa é só uma parte disso. E a casa você vê que é pequenininha, ela é estreita e pequenininha, e depois ela vai mudando. Porque eles são arquitetos, então eles vão aumentando a casa, desenvolvendo a casa. Mas eles desenvolvem a casa meio que se amontoando sobre si mesma. O projeto da casa é bizarríssimo. Fascinante e bizarríssimo. A casa é quase como se fosse um auditório. E ela vai meio que se acumulando pra cima, assim. Tem muitas escadas e muitas seções e tal. E a coisa é toda integrada, mas também toda amontoada. E no meio tem aquela árvore. E a árvore é importante. E eu acho que esse processo devia ter sido realmente enfatizado na abertura do filme. A gente vê a casa se desenvolvendo. Eu achei um pouco repentino. Isso é tudo interpretação minha. Mas talvez se tivesse ficado um pouco mais claro... E esse filme é bastante claro. No finalzinho do filme, toda a mensagem é explicada textualmente pela personagem, pela Mirai. E não é como se o filme fosse super denso e complicado de decodificar. Ele é simples, mas podia ser até um pouquinho mais claro se ele mostrasse o processo da casa sendo construída e se amontoando sobre si mesma, para passar essa ideia de acúmulo. Porque a ideia de acúmulo e de o que vai ficando para trás e o que vai ficando para trás formando o presente é representada pela casa. E o fato de ter aquele lugarzinho no meio com a árvore, e a árvore ser tão importante, e a árvore ser o lugar mágico, também faz parte dessa ideia das literais raízes que ainda estão lá, mesmo com muita coisa se amontoando sobre si mesma. Então a casa pra mim é muito emblemática. Eu só acho que devia ter sido até um pouco mais claro nisso. E também eu tenho uma outra crítica, que é o fato de que para um elemento tão legal assim como conceito, como design até, ser tão legal que é a casa, os cenários em computação gráfica me pareceram muito pouca vida. E era importante que eu sentisse a vida naquele lugar, e eu não senti muito, porque o cenário de computação gráfica ficou um pouco estéril pra mim. Então, essa é uma coisa que eu não curti muito, sinceramente. Mas, como eu disse, como conceito, como ideia, como desenvolvimento dos personagens e humanidade dos personagens, é um ótimo filme, um filme muito legal. Eu realmente recomendo para todos vocês verem. Agora a gente vai falar de Oscar. Não vai ganhar! Tchau! Não se esqueçam de se inscrever no Padrinho do VideoQuest! Não, vamos lá. O filme não vai ganhar. Eu não vi o Aranhaverso. Eu não tive tempo de ir no cinema, parar e ver o Aranhaverso. Só vi trailer do Aranhaverso. Pra mim está muito claro que o Aranhaverso vai ganhar. A não ser que eles deem pro Detona Ralph 2. Ou pro filme do Wes Anderson. Sei lá. Mas eu não aposto no filme do Wes Anderson. Eu aposto mais no Detona Ralph 2, o Wi-Fi Ralph, do que no Mirai. Pra tirar o título do Aranhaverso. Por quê? Oscar de animação, na maneira como eu vejo, é concurso de popularidade. Menos do que as outras categorias. O Oscar sempre foi político. O Oscar sempre... para começo de conversa, o que é indicado depende de muita política, muitos processos. O Harvey Weinstein, que foi, acredito eu, preso por assédio sexual recentemente, é um cara que
revolucionou as campanhas para o Oscar, fazendo campanha pesada. É tudo campanha, não é um grupo de cineastas isento que escolhe apenas a nata da nata do cinema, né? É o que foi feito campanha com muito dinheiro de estúdio hollywoodiano. Esse ano tinha um sinal até mais claro de que eles estavam querendo acenar pro público mainstream. Eles tentaram aquela coisa da categoria de filme popular, se eu não me engano, que era basicamente a categoria Marvel. Vamos dar um Oscar de melhor filme pra Marvel de alguma forma. E aí todo mundo falou com a ideia de bosta, né? Porque você cria uma categoria abaixo da de melhor filme. E aí eles colocaram o Pantera Negra lá. E o Pantera Negra, pra mim, ele é duas coisas simultaneamente. Simultaneamente. Uma coisa não exclui a outra. Merecedor de estar nessa categoria. Até se você pensar na categoria de melhor filme como o que tem melhor no cinema, deveria ser uma categoria mais diversificada. Eles não dão prêmio pra comédia, o Pantera Negra não vai ganhar, mas eles não dão prêmio pra comédia, eles não dão prêmio raramente pra fantasia, raramente pra ação ou ficção científica, em geral é drama. Seria mais legal se a categoria de melhor filme fosse diversificada, então o melhor da comédia, o melhor da fantasia, o melhor da ficção científica, o melhor do drama, o melhor, sabe? Nesse sentido, Pantera Negra foi o melhor dos filmes de super-herói desse ano, do ano passado, e o filme de super-herói é o western atual, então ele é o gênero mais rentável e popular, então faz sentido que o melhor entre os filmes mais populares esteja representando esses filmes mais populares no Oscar de melhor filme. Mas a presença do Pantera Negra é uma sinalização de que eles estão pendendo para tentar achar um público mais amplo para assistir o Oscar. Eles precisam de audiência no Oscar. Então, o Pantera Negra é as duas coisas. Ele é merecedor e também está lá porque eles precisam de audiência. E por isso que eu acho que o Mirai não tem absolutamente nenhuma chance. Porque o Aranhaverso é um fenômeno. É simplesmente um fenômeno. Eu não sei se ele é bom, eu não vi o filme. Eu acredito que ele seja maravilhoso. Eu não vi até agora ninguém falando mal desse filme. Não vi. Então deve ser ótimo. E aí tem o fator do próprio Mirai. E o Mirai não é um filme encantador. Eu pelo menos não acho. Ele é um filme muito sentimental, ele é um filme muito real, muito pé no chão, tem uma ideia muito interessante, tem uma mensagem muito bonita, mas ele não é encantador, ele não é deslumbrante, ele não é um evento. Eu não gosto de Your Name. Vocês podem assistir o videoquest do Your Name aqui em cima. E eu acho que o Your Name mereceria mais. Não é o ano, eu tô ligado, não é isso que eu tô falando. Mas se eles tivessem saído no mesmo ano, por exemplo, eu acho que o Your Name mereceria mais, porque o Your Name é um filme mais deslumbrante, um filme mais encantador, e um filme mais impressionante do que o Mirai. O Mirai não é nem o melhor do Hosoda. Eu queria muito, agora que eu vi, que o Crianças Lobo tivesse pelo menos concorrido. Crianças Lobo é lindo. É melhor do que Mirai. E é lindo. E outra, se era pra colocar um representante de anime, dos filmes de animação japonesa, eu preferia The Night is Short, Walk On Girl, do Masaaki Yuasa, que é uma experiência sensorial maravilhosa, assim como é o Devilman Crybaby. E não vai ganhar. Não vai ser esse ano. Já foi com o Chihiro e a gente tem que esperar o próximo hiperprojeto do Yuasa, ou talvez algum dos dois que ele lançou recentemente, talvez não tenham lançado nos Estados Unidos, vai saber. Ou o próprio Shinkai. É isso, gente. A gente tem que se conformar com isso. Não deram nenhum Oscar pro Satoshi Kon. Satoshi Kon é um porra de um gênio! Enfim. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo muito maior do que deveria para um filme que ninguém assistiu ainda. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam também de considerar o Padrim, colaborar com o Padrim do VideoQuest para continuar ajudando na manutenção e na existência do nosso canal. Muito obrigado, falou.